Fala, turma, tudo bem? Sabem quando tem vídeo é porque o assunto é importante, então vou direto ao ponto porque tem bastante material aqui para compartilhar com vocês, tá? Vamos fazer um rápido fechamento do mês de agosto. Depois disso, eu vou compartilhar com vocês o que gestores e analistas do mercado financeiro estão enxergando a respeito de tudo que aconteceu no mercado financeiro até agora e uma projeção ali para 2024. Tá? Obviamente, nada do que eu disser aqui foi inventado, tá? Eu estou simplesmente reproduzindo aquilo que eu escutei desses players do mercado financeiro. E, por fim, a gente termina aqui com uma projeção para dar um norte e a gente ter ali algum balizador para saber se a gente está indo para o caminho correto ou não ao longo do tempo. Então, vou compartilhar aqui com vocês um material, já falando, né, desse primeiro fechamento do mês de agosto, né? Então, como é que foi esse mês de agosto? A gente teve um mês em que petróleo subiu um pouquinho, 1,6%, ouro subindo um pouquinho mais também, já imaginando um cenário um pouco mais de risco, tá? As moedas euro e dólar se valorizando contra o real, né? Isso aqui é importante, é um movimento de reversão, dado que os últimos 2 meses o real vinha se valorizando, depois a gente passou a ver aí o dólar já batendo na casa dos R$ 5, né? Então, tá aí um ponto de atenção. As bolsas americanas com quedas, né, relativamente pequenas, mas se for olhar a principal bolsa americana de tecnologia, que é a Nasdaq, já sobe 41% no ano, que é muita coisa, né? Nosso índice de fundos imobiliários se valorizando 0,5% no mês e o destaque é no ano, mais de 12% de alta, enquanto a bolsa teve uma queda significativa de 5,1% e no ano continua 5,5% positivo. Tá? Nossa taxa básica de juros, que é a Selic, caiu de 13,75 para 13,25, né? Na primeira sinalização de que o Banco Central começa a se sentir confortável a baixar a taxa de juros, uma vez que a inflação medida aqui embaixo pelo IPCA começa a arrefecer, né? Então teve um mês ali de 0,2, outro de menos 0,1, outro de 0,1. Tudo bem que em agosto ela deu subiu mais um pouquinho, mas de todo modo, inflação 3,5 no ano é uma inflação numa boa trajetória de queda, tá? CDI, que é a nossa taxa de juros, está em 8,9% no ano, e alguns indicadores de risco aqui relativamente baixos quando comparado com a série histórica, tá? O que significa que tanto o Brasil quanto o mundo em alguma medida, vem reduzindo a percepção de risco, assim que a inflação começa a dar sinais de arrefecimento, tá bom? Então, esse aqui é o resumo do que aconteceu no mês de agosto. E agora, eu quero compartilhar com vocês o que a gente teve de aprendizados na Expert 2023, que é a 13ª edição do evento e é o maior evento de investimentos do mundo, tá? Nenhum outro país, nem Estados Unidos, tem um evento tão grande quanto esse da Expert, né? Que terminou na semana passada. Foram mais de 72 horas de conteúdo, né? Que foram compartilhados ali no palco, né? Ao redor de 2 dias de evento. Então, ela acabou se tornando aí um evento com mais de 40 mil participantes, né? Uma capacidade de 10 mil pessoas ali presente, e recebeu membros do governo brasileiro, Banco Central, Congresso, pessoas relevantes do mercado financeiro, como gestores, pessoas do empreendedorismo, economia, comunicações, figuras públicas globais, como Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, o ex-premier britânico Boris Johnson e o maior jogador da NFL de todos os tempos, que é o Tom Brady. Então, foi um evento bastante completo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui do material que eu vou compartilhar com vocês. Então, peço que me acompanhem aqui até o final desse vídeo, tá? Então, primeiro ponto que é importante a gente deixar claro. Foram feitas aqui umas aberturas, né? E a XP, ela foi eleita pelo 5º ano consecutivo como a melhor assessoria do Brasil. Acho que isso é importante deixar claro para vocês, porque ainda que a XP tenha muito a avançar, a gente fica bastante orgulhoso daquilo que foi conquistado até agora, e não só a gente, mas todo o mercado já reconhece que, em termos de assessoria de investimentos, a XP é disparadamente a melhor, tá? Atingiu R$ 1 trilhão sob custódia. Nesse último resultado financeiro, são mais de 4 milhões de clientes. E a Valor, que é o investimento, o escritório que eu sou sócio, ela ganhou como o 8º maior e melhor escritório de assessoria do Brasil, entre os escritórios que são credenciados à XP, e aí a gente bota mais de 500, tá? Então, mais uma vez, a Valor esteve entre os 20 maiores e melhores escritórios, o que para a gente é um resultado que traz muito orgulho, tá? E no início do evento, a XP também trouxe uma notícia que foi muito aguardada pelos clientes, que é o lançamento da conta global.
E isso é muito legal, vou mostrar para vocês o que significa, tá? Então, tá aqui, primeiramente falando sobre o prêmio da Valor, né? Que a gente trouxe para casa mais uma vez, desde o início que houve, né? A mensuração desse tipo de premiação, a Valor sempre esteve entre os 20 maiores e melhores escritórios da rede da XP, tá? Então, esse grupo, ele é seleto, ele dá uma distinção do nosso escritório comparado a todos os outros 490 e tanto, e a gente tem muito orgulho disso. E o lançamento aqui que trouxe mais burburinho e que as pessoas ficaram bastante ansiosas, né, para poder ter acesso a isso, é a conta global da XP. Como é que funciona isso? Esse cartão, ele vai substituir aquele cartão que eventualmente você usa quando você vai para fora, da Evne, da Wise, do C6 ou qualquer outra instituição, né? Porque a partir de então você vai poder ter uma conta em dólar, né? Vai fazer o carregamento dessa conta em dólar sem mensalidade, sem taxa de manutenção. Você vai poder usar débito nas redes credenciadas Mastercard, que é essa que é a bandeira, né? Tanto para o saque quanto para débito. Esse cartão ele vai ser aceito em mais de 210 países. Dá para fazer essa conversão de moedas instantaneamente. O câmbio ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O IOF é o menor do mercado. Então, você vai pagar lá 1,1% em vez de 5,38%, que é o padrão nos cartões. Tem a proteção do FDIC para o recurso que está lá na conta. Tem integração com as principais wallets e é integrado a conta de investimentos internacional, tudo isso no único aplicativo. Então, isso era uma demanda muito solicitada pelos nossos clientes e, felizmente, a XP anunciou que, dentro dos próximos meses, a gente vai poder ter acesso a esse tipo de solução, tá? E agora vamos entrar na parte técnica, tá? Na parte que importa, que é onde... O que a gente aprendeu com esse evento? O que os gestores estão comentando sobre o que aconteceu em 23 e o que eles estão enxergando para 2024? Então, qual que é o objetivo aqui de trazer essas informações para vocês? É poder dar um pontapé inicial nesse tipo de discussão e aprofundar essas discussões na medida em que nós formos fazendo as nossas revisões de carteira de investimentos, tá? Então, esse é o pano de fundo. Então, vamos lá. Primeiro ponto que me chamou bastante atenção, isso é um resumo meu, mas nada do que está aqui sou eu que estou dizendo, estou simplesmente reproduzindo, tá? Foi que um dos gestores comentou, né, a respeito da situação da Europa, né? Então, a inflação e juros na Europa deve continuar alto por mais tempo, principalmente devido ao impacto inflacionário consequência do incentivo à energia limpa. Então, o que significa isso? A partir do momento que os países europeus estão desincentivando, por exemplo, o petróleo, etc., fica muito mais caro o custo da energia, dado que para você fazer energia limpa em um arsenal que ainda não está pronto, acaba reduzindo a oferta da outra energia que não é energia limpa. Isso faz com que o preço suba, tá? Então, boa parte da inflação na Europa, que ainda está alto, deve continuar alta por mais tempo por conta desse incentivo, tá? Isso é um ponto importante, principalmente para aqueles investidores que têm familiares ou, eventualmente, negócios na Europa. No Brasil, o cenário já é um pouco diferente, né? E olha só que interessante. A expectativa de taxa de juros neutro, né, por análise, em que aquela taxa de juros que a gente não está nem incentivando, nem desincentivando a economia, é 4,5%. Se você coloca a meta de inflação junto, que é 3%, a gente chega à conclusão que a Selic no nosso país ela poderia estar próxima de 7,5%. Né? Só que muitos gestores não acreditam que a Selic vá cair até 7,5%, principalmente por conta de uma questão fiscal. Né? Então, existem duas grandes políticas. A política monetária, que aí cabe ao pessoal lá do Banco Central subir juros, descer juros, e tem a política fiscal que a gente está falando de governo, que é gastar menos do que ganha. Né? A preocupação do mercado financeiro hoje está muito focada na política fiscal, na capacidade do governo entregar um superávit fiscal ou minimamente ficar no 0 a 0, tá? Então, enquanto o mercado, enquanto a taxa de juros, né, neutra seria próxima de 7,5%, o mercado ele está precificando uma Selic em 9%. Tá? E outra coisa também que é muito importante, né? Boa parte dos gestores acreditam até que a Selic pode ser até maior, vai próxima de 10%. Haja visto que o Banco Central americano está querendo manter os juros altos por mais tempo. Então, qual que é o impacto disso? O nosso Banco Central brasileiro ele vai encontrar um ambiente mais difícil para baixar juros, enquanto os juros nos Estados Unidos for ficar mais alto. E se o Banco Central americano, que é o Fed, continuar subindo juros,
esse diferencial de taxa de juros pode fazer com que o dinheiro vá para fora. Então, é muito delicada essa situação e o nosso Banco Central brasileiro ficaria mais confortável em baixar juros junto com o Banco Central americano para que esse diferencial não ficasse desbalanceado. Tá? E aí, outro ponto de atenção também dos gestores, né? Tem um ceticismo em relação à capacidade do governo de entregar a meta para zerar o déficit fiscal. A gente está falando que esse orçamento do próximo ano ele requer mais de 168 bilhões de reais em tributação, né, adicionais para conseguir ficar no 0 a 0, ou seja, para o governo gastar tudo aquilo que ele ganhou, tá? É muito dinheiro, tá, turma? Então a gente está falando que na hipótese do governo não entregar isso, né, seja porque não vai tributar, seja porque gastou demais, isso pode aumentar o prêmio de risco, dólar vai para cima, inflação vai para cima, porque acaba dificultando o trabalho do Banco Central em baixar juros, né? E aí a grande pergunta que fica na cabeça de todos os gestores é: será que essa meta que eles colocaram é para valer ou não? Né? Então, comentei com vocês que do lado da política monetária a gente tem ancoragem, já a preocupação está na política fiscal, né? Em relação a esse ceticismo. Então, de duas uma, ou a carga tributária ela aumenta para 168 bilhões e a gente zera o déficit fiscal e sabe-se lá a consequência que isso vai dar na economia, porque você já imaginou a quantidade de imposto que todas as empresas vão estar pagando, né? Ou então a gente não entrega os 168 bi, vai ter um déficit fiscal e aí a gente depois resolve como é que vai ficar isso em taxa de juros, porque naturalmente o governo não vai ter cumprido aquilo que ele prometeu, né? A XP e outras gestoras acreditam que a gente vai mais para o lado do segundo caminho, que é um caminho que a gente não vai entregar os 168 bi de tributação e receita, tá? Outra preocupação que surgiu durante o evento foi assim, poxa, mas como que é possível, né, uma Selic em 13,25, até pouco tempo atrás estava 13,75, e o desemprego está tão baixo, e o PIB que saiu na última semana ainda surpreendendo para cima, né? Como que pode isso, né? E aí a conclusão que a gente chegou foi que desemprego é um dado atrasado, né? Não tem, não é uma exclusividade do Brasil, assim, a gente entende que o mundo como um todo está passando por um processo inflacionário e, na medida que todos os países subiram taxa de juros, não é uma exclusividade do Brasil ter taxa de juros alta, o que talvez possa ter minimizado os efeitos dessa política monetária, tá? Então, esse foi um ponto muito importante que eles destacaram, né? Que esses dados, que isso foi uma ação feita em conjunto com outros países. E, por outro lado, eles também comentaram que dados de desemprego são dados que são atrasados, né? Então, talvez a gente esteja comemorando uma coisa que não vai vir mais lá para frente. Então, esse é um ponto de atenção. E os bancos centrais, eles originalmente eles agem de maneira atrasada, porque eles precisam que primeiro os dados sejam divulgados para depois tomarem as medidas, tá? Mas outro consenso também que foi destacado lá no evento é que o Brasil, comparativamente com outros países, ele está bem, tá? A inflação está entrando no eixo, né? O crescimento parece que está voltando muito puxado por agro, não te falar, o setor de agronegócio é 2% daqueles 3% que estão projetados no PIB, então, de alguma maneira, o Brasil não é das piores, tá? Isso é importante deixar declarado. E aí, um ponto importante, né, que foi citado, quais são as maiores oportunidades de investimento? Então, onde que a gente consegue investir? Foi uma pergunta que fizeram lá. Aí foi destacado, primeiro, renda fixa americana, né? Hoje você carregar 5,5% em dólar faz bastante sentido, tá? Inclusive o gestor do Compass que acabou comentando essa frase, né? E a gente gosta muito, né, de lembrar que há um ano atrás havia quem achasse que os Estados Unidos, por exemplo, entraria em uma recessão agora, né? E hoje há quem acredite que os juros dos Estados Unidos podem subir ainda mais. Então, os bancos centrais, eles vão ficar ali dependendo desses dados que vão sempre chegar com algum delay, mas é um consenso, sim, que hoje carregar 5,5% em dólar faz bastante sentido e vai dar bastante dinheiro para a gente. Outra boa oportunidade de investimento são os títulos atrelados à inflação, que é a NTN-B, do governo, de duration curta, de prazo mais curto, mais até 5 anos de vencimento, tá? Então, outro ponto importante são os créditos privados. Vocês se lembram dos eventos que ocorreram no começo do ano, né? O caso do golpe das Americanas, da fraude contábil das Americanas.
né, com a Light também uma crise de crédito. Então, todas as vezes em que o mercado ele fica um pouco mais preocupado e tiveram muitos gestores que sofreram resgates nesses títulos de crédito privado, a gente fala que o spread ele aumentou, né? Ou seja, o quanto que as empresas tinham que oferecer de rentabilidade para conseguir atrair recurso comparativamente com títulos públicos, que são títulos mais seguros, aumentou. E aí, quem aproveitou essa pernada para comprar crédito privado se deu bem, porque agora esses spreads estão começando a fechar, ou seja, reduzir, ficar mais próximo ali dos títulos públicos, mas ainda dá para entrar nesse tipo de produto. E um outro produto que faz sentido também é renda variável Brasil, né? Sempre com aquela ressalva. A gente está falando de renda variável, então é muito importante que a gente tenha algum cuidado ali de pensar no tamanho da composição do portfólio. E alguns gestores, inclusive, comentaram, né, que não é uma posição de longo prazo, porque normalmente o investidor estrangeiro ele olha para o Brasil ou outro país emergente como uma alocação estrutural. Bota um pouquinho do portfólio quando está barato, vem, ganha dinheiro e depois bota o dinheiro no bolso e vai embora, tá? Outros pontos importantes aqui que surgiram, né? Preocupações com a China, sobretudo com esses eventos do setor imobiliário, né? A dependência desses estímulos do governo. E aí a conclusão que chegaram é que é um país que, de fato, né, teve esses últimos eventos ali da Evergrande ou outros casos, né, que preocupam em relação ao setor imobiliário, principalmente porque o chinês hoje, praticamente 70% do dinheiro dele está concentrado no setor imobiliário, e aí os investidores têm buscado alternativas à China, que no caso são os dois países que são a Índia e o Japão. Achei isso interessante também, um ponto de atenção aqui para a gente que investe em nível global, né? E um outro ponto importante foi o que fazer diante de tempos incertos, né? Uma outra pergunta que eu achei legal de compartilhar aqui com vocês, né? Então, os últimos anos, eles acabaram sendo marcados por eventos que são relevantes. Se for lembrar da Covid, guerra da Ucrânia com a Rússia, né? O que a gente tem que fazer? A resposta para esse negócio é se manter investido, né? Então, um ano atrás, quem acreditou que os Estados Unidos entraria numa crise brava, foi lá e desinvestiu, perdeu a alta de 41% da Nasdaq, ou perdeu a alta de 20% do S&P, que foi que eu mostrei para vocês. Então, olha, existe inclusive um estudo, né, da Fidelity que mostra que contas inativas, né, algumas pessoas mortas, inclusive, eles tinham um retorno melhor porque não resgatavam, não ficavam comprando e resgatando e aplicando de tempos em tempos, comparativamente àquelas pessoas que se diziam mais ativas, né? Então, se isso é verdade ou não, o resumo da história qual que é? A gente precisa sempre estar montado, sempre ter uma posição investida, porque quando a gente fica de fora dos primeiros dias de alta, isso acaba sendo muito caro, a gente deixa muito dinheiro na mesa, tá? Então, quando? É sempre. O que vai mudar é o quanto, que aí vai depender da tua tolerância a risco, né? Então, é bem provável, outro ponto importante que surgiu, né, num dos painéis, né, desse evento, é bem provável que o PIB de 2023 ele seja próximo de 3%, mas que haja uma desaceleração na economia, né? E entre novembro e dezembro, na medida em que a economia começar a desacelerar, o governo vai voltar a estimulá-la, o Banco Central, naturalmente, começando um processo de corte de taxa de juros um pouco mais agressivo. Isso daí é a visão do Guerra lá da Legacy, tá? Que é o gestor. Um outro gestor do Capitalo, ele comentou que a desaceleração da atividade seguida por uma expansão fiscal perigosa. Ele acredita que esse é o cenário base, né? Primeiro, a atividade vai arrefecer, o país vai começar a crescer um pouquinho menos, aí o governo e o Banco Central vão começar a querer estimular a economia por vários meios, e a gente tem que ficar de olho desse negócio para a dívida não ficar muito mais alta, né? O que tende a aumentar o prêmio pelo risco, isso é ruim para a Bolsa e acaba jogando os spreads dos títulos para cima, tá? Outro ponto importante que surgiu, e aí já foi do André Jacuski, que é da JGP, ele comentou, né? Poxa, em um país onde o juro real é muito alto, quando a gente fala juro real, é juros menos a inflação. No caso do Brasil, hoje a gente está com uma inflação de 3 e pouquinho, a Selic em 13, a gente está falando de 10% acima da inflação. É muita coisa. Então, quando a gente olha em longas janelas, o CDI ganha, né? Essa é a conclusão dele, né? Então, a Bolsa, a gente precisa ter coragem para comprar quando tudo está mal, porque você vai pagar barato, e vender quando tudo está bem, que quando você vai vender por um preço mais alto. E você tem que ter uma capacidade emocional grande de escolher quais que são esses momentos. Por outro lado, um outro gestor da Legacy, ele comentou que em ciclos de cortes de juros, em geral, a bolsa ela sobe
CDI mais 10% nos 12 meses seguintes. A questão qual que é? Você vai comprar muito ou pouca bolsa? Com esse governo, aparentemente pouca para quem tem algum receio de que ele vai ser fiscalmente responsável. Então, faça um blend ali, faz uma mistura, né, numa composição de crédito privado, por exemplo, em renda fixa e um pouquinho em renda variável, que é basicamente aqui 90 e tantos por cento da carteira dos meus clientes, né? E aí eu trouxe para vocês um gráfico justamente para a gente poder explorar esse tema mais um pouquinho, que eu achei interessante isso, fui e fiz conta, botei num gráfico para compartilhar aqui com vocês. Olha só, esse gráfico aqui, ele mostra qual que foi a rentabilidade do CDI, que é a taxa básica de juros, o dinheiro mais fácil que tem para os investidores, comparado ao Ibovespa. De fato, quando você olha o CDI de 2000 a 2022, ele subiu 1.364%, enquanto a Bolsa Brasileira 577%. Só que, durante os momentos de ciclo de queda de juros, que é o que nós estamos inaugurando agora, olha só, olha lá o que aconteceu de 2016 até 2020, nessa linha em preto. A Selic saiu de 14% para 2%, né? Nesse momento, a Bolsa subiu muito. E nesse próximo gráfico, a gente consegue ver, ó, de 2016 a 2020, enquanto o CDI se valorizou 45%, o Ibovespa se valorizou 175%. Então, resumo da história. CDI realmente dá mais dinheiro que Bolsa? Dá, mas existem janelas em que a gente ganha mais dinheiro na Bolsa do que aplicado em juros, que provavelmente, se o histórico se repetir, é o que deve acontecer daqui nos próximos 24 meses, tá bom? Então, achei importante compartilhar isso com vocês, que está 100% alinhado ali com o que os gestores estão enxergando de Bolsa. E aqui eu termino, pessoal, compartilhando com vocês, não sei se a boa parte dos meus clientes acaba trabalhando também em áreas corporativas, e acho que compartilhar com vocês essas projeções também é importante para que vocês consigam se organizar. Então, essa daqui é a visão da XP Macro, né, a nossa gestora, a respeito dos principais indicadores econômicos. Então, o que a gente acredita para o ano de 2023 e 2024? Então, juros de longo prazo nos Estados Unidos subiram, afetando o preço dos ativos globais, né? Apesar das incertezas, a gente projeta que o Banco Central americano não deve subir mais a taxa de juros e ele deve reduzir para 4% até o final de 2024. Então, hoje, Banco Central americano, taxa de juros em 5,5, deve chegar até 4 no ano que vem. Brasil, né? O PIB cresceu acima das expectativas no segundo trimestre, de forma disseminada entre os setores. Então, a XP acabou levando a projeção de crescimento de 2023 de 2,2 para 2,8 e 2024 de 1 para 1,5% no PIB. Tá? A gente está estimando déficit primário de 0,9% e 0,7% do PIB para o setor público em 23 e 24. Ou seja, não estamos acreditando na meta do governo de arrecadar 168 bilhões de reais em tributação. O orçamento do próximo ano traz incerteza em relação a essas medidas de arrecadação, então o risco de mudança da meta também permanece, né? A depreciação recente do real refletiu fatores externos e locais, ou seja, o real, o dólar se valorizou contra o real, não foi por uma questão simplesmente doméstica, tá? Foi uma questão global, isso é importante deixar claro para vocês, ainda assim, a gente não vê mudança nos fundamentos, então a gente mantém a projeção de 4,70 para o dólar em 23 e 4,85 para o final de 2024. Né? As últimas leituras de inflação surpreenderam para cima, mostrei para vocês o mês de agosto com uma projeção de 0,4 a 0,5, mas a gente ainda acredita que a situação está sob controle. Então, a gente reforçou o IPCA para 4,8 em 2023 e 3,9 para 2024. Então, com o PIB e a inflação acima do esperado, o Banco Central ele deve manter esse ritmo de corte da Selic em 0,5 ponto percentual por reunião. Juros longos em alta nos Estados Unidos e incerteza fiscal no ambiente doméstico limitam a queda de juros em 2024. Então, a gente está projetando a Selic em 11,75 no final desse ano de 2023 e 10% no final do ano de 2024, muito embora a Selic pudesse chegar a 7,5% se nós tivéssemos uma responsabilidade fiscal um pouco mais intensa, tá bom? Pessoal, por fim, eu vou mandar esse material para vocês em vídeo e vai ter o link de cada uma dessas recomendações, que são os painéis que eu mais gostei. Estava lá no evento, está disponível para que vocês possam assistir até o final do mês de outubro. Recomendo que vocês assistam caso tenham curiosidade. E fica aqui o meu contato
para que a gente possa, enfim, explorar um pouco mais algum desses temas, caso, por exemplo, vocês tenham interesse por investir em renda fixa americana, como que faz, tenham interesse no cartão global da XP, como que faz, querem entender um pouco mais sobre título público atrelado à inflação e assim por diante. Fico aqui à disposição. Obrigado pela paciência. Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.